Olá, meus queridos alunos do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé. Estamos de volta para mais uma de nossas videoaulas, onde estaremos fazendo a correção do simulado de História, onde com o título Revolução Industrial e Revoluções Inglesas no século XVI. No século XVII. A primeira questão, a questão do Enem, número 19, de 2019, diz assim: dificilmente passa-se uma noite sem que algum sitiante tenha seu celeiro ou sua pilha de cereais destruídos pelo fogo. Vários trabalhadores, não diretamente envolvidos nos ataques, pareciam apoiá-los, como se, neste depoimento do The Times, deixa queimar, pena que não foi a casa, podemos nos aquecer agora. Nós só queríamos algumas batatas. Há um fogo ótimo para cozinhá-las. A revolta descrita no texto, ocorrida na Inglaterra no século XIX, foi uma reação ao seguinte processo socioespacial. Bom, o texto faz referência a um fenômeno que foi, ao mesmo tempo, causa e consequência da Revolução Industrial na Inglaterra, os cercamentos, que é um evento histórico que a gente discutiu, inclusive, quando falamos desse assunto na aula sobre a Revolução Industrial. Tal prática, que consistia na tomada das terras dos pequenos camponeses pelos grandes senhores de terra, provocou, sem sombra de dúvida, o êxodo rural e causou muita fome e miséria entre os camponeses, levando à manifestação como a descrita no enunciado. Então, a revolta descrita no texto, ocorrida na Inglaterra no século XIX, como diz a questão, o enunciado, foi uma reação ao seguinte processo socioespacial que está na letra B: expropriação das terras comunais. A questão de número 2, que foi utilizada na prova do Enem de 2002, diz assim: que é ilegal a faculdade que se atribuiu à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento, que é ilegal toda a cobrança de impostos para a coroa sem o concurso do parlamento, sob o pretexto de prerrogativa ou em época e modo diferentes dos designados por ele próprio, que é indispensável convocar com frequência os parlamentos para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e conservar as leis. Então, essa é parte do texto da Declaração dos Direitos, essa Declaração dos Direitos refere-se, né, ao chamado Bill of Rights, que foi um documento produzido, né, com o desfecho da Revolução Gloriosa, que eliminou o absolutismo da Inglaterra e fortaleceu o papel do parlamento enquanto instituição de governo no país. No documento, diz a questão, no documento de 1689, identifica-se a particularidade da Inglaterra diante dos demais estados europeus na Europa moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político, então são duas. A escolha vai ter duas opções, duas afirmativas, e o regime político que predominava na Europa continental estão indicados, respectivamente, na letra B de bola: limitação do poder soberano e o absolutismo, porque a ideia era controlar na Revolução Gloriosa, essa Revolução Inglesa do século XVII, era controlar, diminuir o poder do rei. A questão de número 3, utilizada no Enem em 2010, diz assim: a Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos altos fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravidão do homem que seu poder. Então, essa é uma parte de um trecho do livro A Revolução Industrial, de 1979.
Então, assim, qual é a relação estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos no contexto da Revolução Industrial inglesa e as características das cidades industriais no início do século XIX? Bom, a Revolução Industrial, que se processou na Inglaterra a partir do século XVIII, né, e ele aí no texto se refere a XIX, mas ela tem o seu início no século XVIII, teve características sociais nefastas para os trabalhadores, uma vez que a inexistência de uma legislação determinou um processo de superexploração. Então a resposta correta é a letra E. O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. A questão de número 4 foi utilizada em 2009 no Enem. Diz assim: a prosperidade induzida pela emergência das máquinas de tiar escondia uma acentuada perda de prestígio. Foi nessa idade de ouro que os artesãos ou os tecelões temporários passaram a ser denominados de modo genérico tecelões de tiares manuais. Exceto em alguns ramos especializados, os velhos artesãos foram colocados lado a lado com novos imigrantes, enquanto pequenos fazendeiros tecelões abandonaram suas pequenas propriedades para se concentrar na atividade de tecer, reduzidos à completa dependência dos tiares mecanizados ou dos fornecedores de matérias-primas. Os tecelões ficaram expostos a sucessivas reduções dos rendimentos. Esse texto é tirado do livro do Thompson, The Making of the English Working Class, também de 1979, então é um texto dele adaptado. Com a mudança tecnológica ocorrida durante a Revolução Industrial, a forma de trabalhar alterou-se porque, e aí nós vamos ver as introduções, que a correta é a letra D. Os artesãos do período anterior combinavam a tecelagem com o cultivo de subsistência. É claro que nesse contexto a gente vai ver que o emprego do termo fazendeiros tecelões de forma específica no fragmento enunciado e da expressão de artesãos no período anterior de forma generalizante vai suscitar dúvidas, mas essa o que é o grande questionamento que o Enem apresenta, e o gabarito então é a letra D. Os artesãos no período anterior combinavam com a tecelagem com o cultivo de subsistência. Já a questão de número 5, que vai apresentar aí uma charge, tem o seguinte enunciado. Ela foi utilizada no Enem de 2001. Um operário desenrola o arame, outro endireita, um terceiro corta, um quarto afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete. Para fazer a cabeça do alfinete, requer-se 3 ou 4 operações diferentes. Esse é um trecho do livro do Adam Smith, que chama-se A Riqueza das Nações. Nós vemos na charge, ela fala, Frank e Ernest, assim: vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim da linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então, um operário, há 30 anos, na mesma atividade, ele não sabe nem o que ele produz. Então, o texto do Adam Smith é contemporâneo à primeira Revolução Industrial, quando já se percebe a divisão do trabalho entre os operários fabris, apesar de não ser a característica mais importante da época. Então, diz assim: a respeito do texto e do quadrinho, são feitas as seguintes afirmações. 1. Ambos retratam a intensa divisão do trabalho a qual são submetidos os operários. Está certo, afirmativa número 1. 2. O texto refere-se à produção informatizada e o quadrinho à produção artesanal. Já está errado. Né? O texto, tanto o texto 1 como o texto 2 refere-se à produção industrial com a divisão do trabalho.
3. Ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não depende do conhecimento de todo o processo por parte do operário. É a ideia da exclusão do operário de conhecer o que se produz, como se produz e qual é o resultado dessa produção. Isso chama-se alienação. A questão de número 6, que foi aplicada no Enem em 2007, diz assim: em 4 de julho de 1776, e aí está se referindo à independência dos Estados Unidos, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América declaravam sua independência e justificavam a ruptura do pacto colonial em palavras profundamente subversivas para a época. Afirmavam a igualdade dos homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. Esses conceitos revolucionários, que ecoavam o iluminismo, foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1789, na França. Esse é um texto de um livro da professora Emília Viotti da Costa, que está no livro do Vladimir Pomar, Revolução Chinesa. Ele fala das várias revoluções. Então vamos lá, considerando o texto acima acerca da independência dos Estados Unidos da Revolução Francesa, assinale a opção correta. Os dois movimentos, bem da verdade, se integravam ao mesmo contexto e se baseavam nos princípios iluministas, como o próprio texto diz, que condenavam o absolutismo e o mercantilismo. Os Estados Unidos foram as primeiras áreas coloniais a romper o pacto colonial e serviram de exemplo para as demais colônias latino-americanas. Atentem para o fato que nós tivemos que virar a página, porque a opção correta é a letra C de casa. Tanto nos Estados Unidos quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana. A sétima e última questão foi utilizada no Enem de 1999, então, portanto, mais antiga. Diz assim: a Revolução Industrial, ocorrida no final do século XVIII, transformou as relações do homem com o trabalho. As máquinas mudaram as formas de trabalhar e as fábricas concentraram-se em regiões próximas às matérias-primas e grandes portos, originando vastas concentrações humanas. Muitos dos operários vinham da área rural e cumpriam jornadas de trabalho de 12 a 14 horas, na maioria das vezes em condições adversas. A legislação trabalhista surgiu muito lentamente ao longo do século XIX e a diminuição da jornada de trabalho para 8 horas diárias concretizou-se no início do século XX. Pode-se afirmar que as conquistas no início deste século, decorrentes da legislação trabalhista, estão relacionadas com... Bom, a resposta correta é a letra C, a capacidade de mobilização dos trabalhadores em defesa de seus interesses. A questão aí refere-se às conquistas no início do século XX, mas podemos considerar que desde as conquistas restritas à Inglaterra, até aqueles que gradualmente se seguiram em diferentes países, foram frutos das pressões exercidas pelos trabalhadores, muitas vezes organizados em sindicatos ou partidos políticos. Ok? Até uma próxima aula, nós ficamos por aqui e nos vemos na nossa próxima aula.